Então, há cerca de 5 anos atrás, eu conheci uma grande mulher, que possivelmente conhecerão, que é a Amala Shakti Devi, com a qual eu tenho trabalhado pontualmente. É uma mulher portuguesa, apesar do nome, de guerra, é uma mulher portuguesa com uma profunda visão da sexualidade e que de facto é uma visionária e que nos dá imensas possibilidades de renovarmos o nosso conceito da nossa sexualidade. Então, o próprio conceito de sexualidade atualmente está muito reduzido praticamente a quê? O que é para vocês a sexualidade? Ato sexual? Também, ok? Também faz parte, mas efetivamente a sexualidade, no fundo, pode-se resumir toda a nossa vida hormonal, emocional, vivencial, desde que nascemos até morremos. Nós somos seres sexuais, ok? Somos seres eróticos, sim, também temos essa vertente, mas acima de tudo, há uma grande força na vida que é a energia sexual. E essa energia sexual está presente na célula mais pequenina até ao universo, até à galáxia. Portanto, é a força de criação por natureza. E, obviamente, nós estamos dentro deste macrociclo. Então, a sexualidade é esta expressão desta força de vida, morte-vida, ok? Que já vamos ver o que é que isso é, desse grande ciclo que está presente em absolutamente tudo. Qualquer forma de vida, qualquer manifestação tem este ciclo grande de vida, morte, vida. E agora um bocadinho de história, ok? Que é uma das minhas paixões, uma das minhas formações também em história. De facto, como é que nós atualmente chegamos a um ponto em que desconhecemos completamente estes nossos ciclos, deixamos de reverenciar estes nossos ciclos, esta nossa sacralidade, ok? Deixamos de ver a nossa sexualidade, esta nossa energia sexual, de uma forma que os nossos ancestrais viam como sagrado. E o sagrado atualmente terá uma conotação, atualmente e já há alguns séculos, tem uma conotação, penso eu, do inatingível, não é? O que é que vocês sentem quando dizem que alguma coisa é sagrada? Uma coisa intocável, não é? Imaculada, não é? Quase. Portanto, é uma coisa quase, nem se pode ver, é uma coisa que está ali sagrada, é uma coisa inatingível, que eu não sou digna de tal, ok? Então, se recuarmos há cerca de 10 mil anos, vamos fazer agora um bocadinho de história, há 10 mil anos, cerca de 10 mil anos, um pouco mais atrás, em que eram formadas as primeiras sociedades humanas, mais estratificadas em termos sociais, em que o culto, isto está aprovado, em que o culto e as religiões eram fundamentalmente culturas matriarcais, ou seja, em que o corpo feminino era reverenciado, não em forma de Nossa Senhora Imaculada, que está no céu inatingível e casta e pura, mas efetivamente o corpo da mulher e dos homens, não é? Mas mais concretamente da mulher, era reverenciado precisamente pela sua função sexual reprodutora. Ponto final. Tão cru como isto. Não era por ser casta, pura, sem pecado, isso vem mais tarde, portanto, os nossos ancestrais, durante muitos milhares de anos, conceberam uma religião, não é? Um culto religioso, espiritual, direi eu, muito à volta dos nossos ciclos da mulher, não do homem, mas da mulher, ok? Então, os primeiros cultos que há referência da antiguidade são precisamente os cultos de fertilidade, já do Paleolítico Superior, penso eu. E a partir daí, as mulheres, toda a vivência das tribos, toda a vivência das pequenas cidades eram feitas em função desses ciclos da mulher. Então acreditava-se e via-se, através do método experimental da altura, que era a observação pura e dura, portanto, eu observava que aquela mulher tinha um ciclo mensal, que por acaso até era coincidente com o ciclo lunar,
e que por acaso até era algo coincidente com um ciclo solar das estações e que por acaso era coincidente com outro macrociclo maior que era a própria vida, que é um nascimento, um amadurecimento e uma morte. Então, desde muito cedo, as mulheres que tomavam conta, enfim, de toda a estrutura da tribo ancestral, enquanto os homens iam caçar durante meses, ok? Então, as mulheres entre si trocavam estas experiências e observavam, e os primeiros calendários humanos que há conhecimento são umas plaquinhas de argila que foram encontradas alguns no Próximo Oriente, não sei especificamente agora onde, em que há umas plaquinhas de argila com 28 risquinhos, ok? E um traço. 28 risquinhos e um traço. Então, quando os arqueólogos encontraram, de facto, essas plaquinhas de argila, mas o que é que será isto? Que número é este? Não é? E crê-se que, de facto, tivesse sido um dos primeiros, uma das primeiras formas de contar o tempo. Então, a forma de contagem do tempo foi, primeiramente, feminino. Porque, de facto, era uma coisa tão certinha, tão concreta, tal como a lua, em que como é que eu havia de organizar a minha vivência no dia-a-dia? Não tinha relógio, não tinha, enfim, não tinha nada, portanto, era através dos nossos ciclos, dos ciclos das mulheres. Então começou-se a criar esta cultura, esta religiosidade à volta dos ciclos como a expressão de um outro macrociclo. Então tínhamos um microciclo mensal, em que havia a menstruação, que era o início do ciclo, que coincidia com o inverno, outro início do macrociclo, e que coincidia quase com o nascimento, não é? Do sangue. Então esse sangue era profundamente reverenciado. Não era um sangue sujo, com vergonha, como foi, enfim, e como ainda é, infelizmente, nos milénios que seguiram. Era um sangue profundamente reverenciado, sagrado até, ok? Porque era esse sangue que simbolizava o início desse grande ciclo. E as mulheres utilizavam, algumas mulheres sabiam utilizar o sangue para outros fins curativos, sabiam utilizar sangues, enfim, para rituais. E uma mulher que estivesse menstruada era uma mulher que estava profundamente ligada consigo própria. É o momento em que nós mulheres estamos na maior introspeção. É o nosso inverno, ok? Em que nós vamos debaixo da terra, debaixo de nós, e se nós quisermos nos ligar à nossa intuição, é na menstruação, não é na ovulação, ok? Então, as mulheres antigas tinham perfeitamente noção e toda a sacralidade era feita em função destes ciclos. Então, as festividades, os cultos, enfim, toda a vivência era feita em função da primavera, enfim, do verão, do outono, do inverno, do ciclo da mulher, etc. E as próprias estátuas, não é? Não sei se vocês têm conhecimento das estátuas do culto da fertilidade, aquelas madonas muito gordinhas aos nossos olhos, eram muito gordinhas. Estão a ver quais são? Aquelas têm um grande busto. Portanto, o corpo da mulher era profundamente reverenciado. Era sagrado, porque era dali que vinha a vida, era dali que, entretanto, iria à morte, ok? E a morte simbolizada com o óvulo, que não era fertilizado e morria, ok? Dando início a um novo ciclo. Tal como acontece na natureza, exatamente a mesma coisa, o ciclo das estações é infinito, ok? O nosso ciclo menstrual não será infinito, nós temos à volta de 500 ciclos, não é? Durante toda a vida, não será infinito, mas é isto, é esta espiral contínua, ok? E era assim que a vivência antiga era feita, e ainda hoje há muitas tribos que ainda se orientam ainda por essa vivência. Há cerca de 7.000 anos, há quem diga que antes até, com a sedentarização do homem, com o início da agricultura e, sobretudo, com o início da criação de gado, ok, mais ou menos há cerca de 8.000 anos, começou a haver uma mudança muito grande em termos de estratificação social. Se antes a organização social das mulheres era profundamente uma sociedade circular, e é muito interessante agora, pegando na geometria também, que o Vítor nos falou acerca do biotipo também.
da estrutura circular das sociedades primitivas, em que todas nós nos sentávamos de igual forma num círculo à mesma distância do centro, quer dizer que era uma sociedade profundamente democrática, não havia hierarquias, ok? Portanto, e este simbolismo do círculo, no fundo, era uma representação direta do nosso útero, que é um círculo, ok? Que é uma representação direta também do próprio círculo, do circuito macrocósmico das estações. Portanto, o círculo, não é por acaso que hoje as mulheres são tão em ciclo, as rodas, nós mulheres é as rodas, não é? Não é as pirâmides nem os quadrados, não é? É isso, é uma representação que vem lá de trás, de facto, desta sociedade extremamente democrática, que eram as sociedades ancestrais. Então, com a criação de gado e com a agricultura, houve efetivamente aqui uma mudança muito grande. Então, para eu conseguir dominar o cavalo mais forte e o boi mais forte para eu ter na tribo, eu tinha que ser quê? Quem é que normalmente conseguia fazer essa tarefa melhor? Não eram as mulheres, eram os homens, e os homens mais fortes. Então há quem defenda, há historiadores que defendem, que foi através da criação de gado e da sedentarização, ou seja, deixaram de andar atrás do gado e das estações e da sedentarização, sobretudo, que a sociedade estratificada começou. Então quem tivesse o gado mais forte, quem tivesse os cavalos mais fortes, porque era fisicamente mais forte, pois controlar bichos daqueles não era fácil, ok? Era quê? O líder da tribo. Então, há quem diga que começou as sociedades estratificadas lideradas. Há alguma questão? Não, vi mal. Ai, desculpa, é que eu estou aqui com o foco, às vezes vejo assim. Tudo bem. Então, a questão da liderança social, do mais forte e do que mandava nos outros porque tinha mais quantidade, a propriedade terá nascido aí. E obviamente que mexeu com isto tudo. Então, se a mulher seria, enfim, o motor social, cultural e os próprios ciclos, enfim, era reverenciada por isso, de repente começa a haver outro foco de atenção em que para quem tivesse mais caça, quem tivesse mais propriedade, quem tivesse mais, enfim, poder, era efetivamente o líder. Mas havia uma questão importante. Então, o líder que tinha mais cavalos e mais gado, como é que ele havia de conseguir que se prolongasse a linhagem de sangue, que os filhos herdassem? Que estratégia é que se teria que arranjar para que não se perdesse aquela sangue, aquela linha, ok, de genes, não é? E não passasse para o vizinho. O casamento foi inventado aí. Então, o casamento como contrato, ok, entre um homem e uma mulher, foi inventado, ok, para prolongar, efetivamente, a passagem do património, não matrimónio, ok, foi inventado para se conseguir que os filhos herdassem do pai, mas era preciso a mãe para procriar. Então a mãe, o papel da mulher começou lentamente, isto demorou bastante tempo, não é? Começou lentamente a passar para um papel de simples reprodutora. Okay? Ainda hoje é assim, não é? Ou, em alguns casos, é assim. Portanto, terá sido aí, nessa altura, que as sociedades mudaram muito e, falando também na questão das pirâmides, que o Vítor falou há bocado, de facto, atinge-se o máximo da sociedade estratificada já nas primeiras sociedades pré-clássicas, as abissínias e os egípcios e por aí, em que a pirâmide por si é um grande símbolo fálico. Se observarem a forma da pirâmide, é um falo. Essas sociedades absolutamente estratificadas, em que só no topo, só chegava àquele topo apenas um e só um, e na base dessa pirâmide enorme havia o resto da pessoa, ok? Portanto, estas sociedades extremamente piramidal, fálica, como há quem use, mesmo o termo, eram absolutamente oposta às sociedades matrifocais e circulares, que é assim o termo que se usa neste estudo histórico. Okay? Então, de um círculo muito democrático, passou a haver um acesso absolutamente restrito, em que só o Senhor Poderoso, o Imperador do Egito, que era diretamente, enfim, já lá vamos à parte da religião, não é? Do corpo, que
procurava o sol, procurava, enfim, a sua sacralidade, já não estaria na terra, estaria no céu. Então, justamente, o corpo da mulher, se bem que continuasse, sim, a ser, enfim, usado e trabalhado com os ciclos, mas começou a ser lentamente reduzido em termos de poder. Porquê? Porque agora o poder estava na pirâmide, nas mãos de muito poucos. E obviamente que a religião apareceu aí, a religião, não a espiritualidade, as grandes religiões de livro, não é, que se chama, de revelação, apareceram nessa fase. E de facto, se vocês olharem assim rapidamente para quase todas as religiões do Médio Oriente, sobretudo Médio Oriente e orientais mesmo, não há mulheres a liderar as religiões. Eu não conheço nenhuma, não sei se conhecem. É tudo homens. Foi Maomé, foi o Moisés, Jesus, o próprio Buda, tudo. Não há nada. As mulheres deixaram de, enfim, de terem este papel na religiosidade e passou a haver a sustentar uma sociedade, uma política hierárquica, não é? Que dizia que não, agora o sagrado não está no corpo da mulher. O sagrado vai migrar e vai voar lá para cima, para um céu invisível, no topo da pirâmide. Então, se outrora o corpo da mulher, o sangue da mulher, os ciclos da mulher eram profundamente terra, ok? Era a natureza que eu olhava, era, enfim, as colheitas que eu observava, as aves no seu ciclo de queda de folha, de sementes, etc. E esse era o meu sagrado, porque era de facto o que se passava também com o corpo da mulher. De repente, não foi de repente, mas começou a migrar e a servir assim, não, isso absolutamente não nos serve. O que serve é agora uma religião toda poderosa que está lá em cima, completamente invisível, não é? Não se vê, o corpo deixou de se ver. É um corpo etéreo, é algo que está ali transparente no céu, um Deus de barbas brancas, poderosíssimo, invisível, que ninguém vê, não é? Mas existe, ok? E que sustenta até há muito pouco tempo, até há cerca de 100 anos atrás, já vamos ver o que é que terá substituído, não é? É que sustentou essas sociedades patriarcais, piramidais, ok? Porque assim precisavam de ter, ok? Então, quem é que acedia a esse poder hierárquico? Bom, ninguém, quase, não era? Só os filhos dos imperadores, só os grandes sacerdotes, homens. Então, lentamente ao longo dos milénios, a mulher, o corpo da mulher foi, a sacralidade, enfim, foi desaparecendo. E para que não houvesse dúvidas de que de facto esse poder não servia, o poder político e económico, começou-se a dizer, com toda a confiança, que o corpo da mulher é uma vergonha. O Antigo Testamento começa com Gênesis, sabem, não é? Em que a Eva seduziu Adão, ofereceu-lhe a maçã do Éden, e por causa disso o Adão, coitado, não é? E a Eva tiveram que ser expulsos para ele. Foi a Eva, ok? Então, como castigo, Deus disse ao casal para se irem embora, não é? Do paraíso, mas disse à Eva com o dedo apontado: tu parirás com dor. Ok? O Adão não, o Adão foi à vida dele. Mas a Eva parirá com dor. Então, a dor, a vergonha, enfim, a vergonha, sobretudo o medo, não é? Fez parte, desde há 7.000 anos para cá, das nossas vivências. O corpo começou a ser olhado assim. E isto entrou como ferro em brasa nos genes coletivos. Avós, bisavós e todas as mulheres ancestrais que antes de nós vivenciaram muito mais que nós, mas nós temos esta memória coletiva aqui dentro. Não é só a cor dos olhos que eu herdei do meu pai ou da minha mãe, o cabelo, nós herdamos estas memórias também, estas expressões coletivas, e nós sentimos na pele o que é isso. Então a sexualidade sagrada, que ainda assim, ainda hoje, é assim uma palavra, é um conceito ainda muito estranho, não é? Eu penso que irá ser, a partir de agora, cada vez mais resgatado dessa memória ancestral, no sentido que nós temos outra capacidade, não é? De visão. Nós estamos um bocadinho mais libertas, não muito ainda, não muito,
E eu creio que cada uma de nós, mulheres especificamente, e homens também, mas nós mulheres, o grande passo que nós temos que fazer para resgatar esta sacralidade é fazer as pazes com o nosso corpo. Podemos fazer imensa meditação, podemos, enfim, ter a nossa espiritualidade e ter o nosso coração, trabalhar a partir do coração é maravilhoso, trabalhar conceitos mentais ajuda imenso, ter, enfim, toda uma série de ferramentas, desde o coaching, às meditações, ao yoga, tudo. Mas é no corpo, é nos nossos ciclos que nós nos devemos reencontrar. É olhar para o sangue e não ter nojo, é olhar para um parto e não ter medo de o fazer. É olhar para uma menopausa e não sentir vergonha dela. Ok? Não ter vergonha dos cabelos brancos, não ter vergonha de nada, porque é assim que é o ciclo. Então, o sagrado é isto. É voltar a olhar para nós como uma coisa mais natural do mundo. Não uma coisa que está fora de nós, não é? Mas uma coisa que está dentro, cá dentro, e que nós nos podemos agarrar e nós podemos estruturar a nossa vivência em função dela. Ok? A religião perdeu, enfim, ao longo da história, perdeu um bocadinho de força, especialmente nos últimos 100 anos, mas houve outra que a substituiu, outra grande força que a substituiu. Alguém tem ideia do que é que será? O dinheiro e o poder. O poder sempre existiu. O poder é esse, o poder é o eu tenho mais que tu desde a pré-história, não é? O dinheiro também sempre existiu um bocadinho. Mas, qual é a força nos últimos 100 anos e especialmente nos últimos 50 anos que nos controla em absoluto na nossa relação com o corpo? Que nos diz, não, a tua intuição, o que é isso? A ciência racional. Ok, a ciência é racional, atenção, não é? Estou a dizer que há outras formas de conhecimento científico muito mais aberto, mas especificamente a ciência e a ciência médica, nos últimos 100 anos, tomou um bocadinho, embora não da maneira absolutamente esmagadora que a religião tomou, não é? Mas tomou um bocadinho as rédeas do controle, na medida em que, se eu for dizer à minha ginecologista que eu consigo sentir a minha ovulação. Como é que sinto a ovulação? Sinto como? Sinto, eu sei quando estou a ovular, mesmo não tendo sinais de corpo. Se eu for dizer a alguém, olha, eu no meu terceiro parto, eu quis ter o parto natural, com todos os gritos a que tive direito, com todas as dores, com todos os panos. És doida, tu és uma selvagem. Ainda há esta vergonha, porque eu sou a maluca e a selvagem, que quero sentir as coisas e quero gritar e quero falar, não é? Portanto, ainda há um bocadinho este controle. Não, agora tu tomas a pastilha e controlas os teus ciclos, agora tu tomas uma pastilha e não tens dor, agora tu tomas uma pastilha e não tens inflamação, agora... E não sou eu que decido que pastilha tomar. Há alguém que me diz, pega isto, pega isto, pega isto. Chega a menopausa, não, vai suar, que vergonha, vai mostrar os suores e ficar vermelha, isto é uma grande vergonha. Como disseram à minha mãe, a ginecologista da minha mãe, não tem vergonha de ficar toda suada? Ok? E não é, não tenho vergonha. Mas há quem tenha, continua a tomar a pastilha da hormona até aos 80. Então isto é uma forma de, um bocadinho mais ligeiro e camuflado, porque a gente não está a ter muito bem noção disto, de nos separar mais uma vez do corpo. Okay? Mas obviamente que as coisas mudaram, não é? Estamos noutra fase da história da humanidade e isto está-se a multiplicar tremendamente, está a haver uma grande mudança de consciência e todos os dias a gente vê coisas no Facebook e conhece gente super gira e estas partilhas, enfim, são feitas com segurança, porque eu imagino este círculo de pessoas que estão todos aqui, há 300 anos atrás, isto não é nada 300 anos atrás na linha temporal de 4 milhões, 5 milhões que nós temos, há 300 anos atrás nós estávamos na fogueira diretas, ok? E aconteceu muitas vezes. Portanto, é uma forma de nós também honrarmos as nossas antepassadas, cada vez a partilhar, cada vez a pesquisar, cada vez a partilhar este conhecimento, uma forma de honrar e de resgatar e de limpar estas memórias de tanta morte,
tanta dor, já chega. Ok? Portanto, hoje já não vamos para a fogueira, ok? Mas há muito controle ainda, penso eu. Então, a sexualidade na nossa expressão corporal, dos nossos ciclos, o nosso ato sexual, o nosso prazer sexual, o nosso corpo, a nossa ligação, a nossa pele, a nossa ligação, é para ser vivenciada da forma mais natural possível. Okay? É o sagrado aí, penso eu. Não sei se terei mais alguma coisa a dizer. Também já estou, não já? Ou tenho mais algum bocadinho? É? Alguém tem dúvidas ou ainda vamos para perguntas e respostas? Ok. É porque eu estou muito pouco habituada a estar tão expositiva e reparem, eu nem sequer estou sentada no sofá, que não gosto nada de cadeiras. E eu, para o trabalho de corpo, vou pegar agora um bocadinho e fazer a ligação para o trabalho que eu faço também. O corpo, quando é trabalhado, seja a forma de artes, de danças, de voz, de movimento, de exercício, de facto começamos a perceber que há coisas aqui que precisam ser mexidas. E às vezes não entendemos muito bem. E há vidas que, de facto, mudam e dá-se assim uns cliques, mas, eu nunca tinha sentido isso, olha, e a minha vivência, a minha vida sexual melhorou imenso porque eu começo a olhar para uma zona em que me foi vedada, silenciada e absolutamente proibida durante milhares e milhares de anos. Então cabe-nos a nós, mulheres e homens do século XXI, não é? Abrirmos os corpos, literalmente, não é? Tocar-nos, vivenciar-nos, partilhar-nos e ter esta abertura e esta vivência muito mais aberta e para que estas memórias, esta informação que aqui está toda, comece a saltar e a mudar a vida, porque é para isso que nós queremos, não é? Queremos nos sentir felizes, ok? Já chega da Eva pecadora, já chega da Nossa Senhora Imaculada. E rematando agora muito fácil, agora lembrei-me uma coisa importante, já se aperceberam de que a própria Trindade Divina católica, cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo a própria Trindade Divina baniu por completo a mulher, o natural, obviamente, que é Pai, Mãe e Filho, ok? Olha-se para a natureza, os animais, os próprios humanos, o filho nasce de uma mãe. Mas mesmo assim, o horror era tão grande, enfim, o perigo de nós nos afirmarmos no alto da Trindade Divina, não fôssemos nós tomar, enfim, a dianteira da coisa. Não, é melhor pormos um Espírito Santo qualquer. Então o Espírito Santo, que ninguém sabe muito bem o que é, vocês sabem o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Eu nunca percebi o que era o Espírito Santo. É assim um fantasma. Vejam lá, é um fantasma. O corpo desaparece. O Pai e o Filho, muito bem, mas há o Espírito Santo que é uma coisa transparente, é uma coisa de graça, não é? É uma graça, digamos assim. E até a própria Maria, que não está incluída na Trindade Divina, pois não, apesar dela ter dado à luz Jesus, não está incluída na Trindade Divina, mas ela própria é imaculada. Ela concebeu sem pecado. Okay? Concebeu, ela é grata, a Ave Maria cheia de graça, não é? Portanto, e isto parece que não, apesar de nós nos rirmos agora um bocadinho com estas coisas, não é? Mas isto está cravado, ferro em brasa, nas nossas vivências mundanas atuais. Ainda estamos muito com isto muito presente. E a própria ciência médica ainda acarreta muito estas questões. Não tem vergonha de suar? Não tem vergonha? E como é que... Tem vergonha de gritar? Diziam-me no meu segundo parto. Aqui ninguém grita, diziam-me na maternidade. Ninguém grita. Como é que me vão pedir para dormir e ficar a boca fechada no momento do meu auge, da minha sexualidade, que é o parto? O parto é o auge da oxitocina, o culminar, é a apoteose do meu ser sexual como mulher. E vou estar a dormir, silenciada, cheia de drogas? Não vou poder mexer? Amarraram-me as pernas, amarraram-me as mãos. Então o que é isso? Que vergonha! Que ninguém grita. Veja lá, é para isso que servem as analgesias e não sei o quê. Quando nós sabemos, quem trabalha com o corpo e, enfim, parteiras e enfim, gente ligada, que eu dou também bastante ginástica pré-parto e pós-parto, eu sei que a mulher é capaz de dar à luz da forma natural, caramba. E quando as coisas correm mal, sim senhor, é para isso que servem as urgências. Também não estou a dizer... Mas nós temos esta capacidade
E temos que voltar a acreditar em nós. É isso, ok? Dar voz ao corpo outra vez.